No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, a vida do Sr. João Pedro da Silva, um homem lindo e amado por todos, veio a um fim. Ele morreu em sua casa, rodeado pelo amor de sua família e amigos, após uma longa batalha contra o tempo e a doença. João nasceu na vila de Santa Esperança, no interior de Minas Gerais, em 1952. Filho de um pequeno agricultor e uma dona de casa dedicada, cresceu entre os campos e as colinas do sertão mineiro. Ainda criança, descobriu seu amor pela terra e por tudo que ela produzia. Desde então, dedicou sua vida à agricultura e ao cuidado das plantas. Após concluir o ensino médio, João decidiu seguir carreira na área de agricultura. Graduou-se em agronomia pela Universidade Federal do Oeste de Santa Catarina em 1978, e desde então dedicou sua vida à pesquisa e ao desenvolvimento da agricultura brasileira. Em 1985, João cofundou a Associação Brasileira de Agricultores, uma organização que lutava pela defesa dos direitos dos pequenos agricultores do país. Ao longo de sua carreira, ele também trabalhou como pesquisador no Instituto Agronômico Paulo de Fronte, onde desenvolveu técnicas inovadoras para a produção de frutas e verduras. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e à pesquisa agrícola. João sempre acreditava que o conhecimento deveria ser compartilhado livremente para o benefício da sociedade. Para além do trabalho, João era um homem dedicado aos seus amigos e família. Era casado com Maria da Lagoa, sua grande amada, com quem teve 3 filhos, José, Maria e Pedro. Ele gostava de passar noites ao lado dela, ouvindo rádio e compartilhando historias. No fim de semana, a família reunia-se em torno da mesa cheia de comida feita à mão, frutas e vinhos caseiros produzidos por João. João também era apaixonado por jardinagem. Seu quintal era um paraíso florido, onde cultivava todas as flores mais belas do mundo. Ele também tinha uma coleção de selos que começou quando ele tinha apenas 9 anos. Quando estava cansado da vida diária, João adorava sentar-se na prateleira de ferramentas no quintal e olhar para a neblina da manhã enquanto bebia um forte café da manhã em seu copo de vidro grosso. Mas a vida de João não foi sempre fácil. Em 2010, perdeu sua esposa amada Maria para câncer. A tristeza parecia ter tomado conta dele, mas ele se levantou e continuou a viver sua vida com coragem e determinação. Ele continuou a dedicar-se às plantas e à terra que amava tanto. Em 2015, João foi homenageado com o título de cidadão honorário pela Prefeitura Municipal por sua contribuição à agricultura e ao ensino do município. Em um discurso emocionante, ele agradeceu a todos que tiveram seu apoio durante toda a vida. João Pedro da Silva deixou uma marca profunda na vida de tantas pessoas. Ele foi um amigo leal, um mentor dedicado, um pai carinhoso e um avô adorável. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e no programa Gente que Faz, onde se contaram histórias de sua vida e legado. Ao longo de sua vida, João tocou violão na velha vitrola antiga e escreveu poemas sobre a beleza da natureza. Ele foi lembrado por seus amigos como um homem sábio, um artesão e um sonhador que nunca perdeu sua paixão pela vida. E hoje, em sua casa, onde ele passou toda a vida, nos podemos imaginar o cheiro do pão fresco na cozinha, o relógio de cuco no salão, e o quarto da esquina onde _start assista. João adorava mais. Aquele quarto era seu refúgio, seu lugar sagrado. Lá dentro, o cheiro das folhas secas que ele acabará de cortar ficava preso às paredes e aos tetos altos. E por noite, ao sentir-se cansado, ele acostumava levar um velho colchão até esse quarto, colocá-lo no meio do chão e olhar para o céu através das janelas quebradas. E assim, sonhava com plantas, com frutas, com vida. João morreu,
mas suas raízes continuam firmes na terra de Minas Gerais. Ele foi sepultado no cemitério da vila de Santa Esperança, onde o vento brando beija as flores que ele plantou. E ali, em seu túmulo _start assista. Vinheta de madeira com a data e hora de sua morte é o único testemunho de um homem que, uma vez, foi. E hoje, quando se passa pelaquele cemitério, pode-se ouvir o som do vento sussurrar pelas árvores, e por alguns instantes, acreditar que se é a voz de João Pedro da Silva. Um homem que faleceu, mas que vive nas memórias dos seus amigos, da sua família e das plantas que eles semearam. E, talvez um dia, ao passear naquele cemitério, alguém encontre no chão uma folha seca que caiu do arborizado cercado à tumba de João. E esse alguém, sorridente, levará essa folha e colocá-la em seu escritório, ou em sua sala de estudo. E assim, a vida de João Pedro da Silva vive por sempre. Nos olhos que choram, nas mãos que seguram uma pequena flor, nos corações que sentem saudade. E como ele gostava de dizer, a vida nunca acaba. A vida se transforma. E hoje, aqueles que amaram e respeitaram João Pedro da Silva podem lembrar dele com amor e gratidão, e saberem que ele vive em todos os gestos que fez, nas ações que realizou, nas coisas que construiu. E o mais importante, eles podem lembrar dele quando ouvirem o som do vento no meio das árvores, no cemitério da vila de Santa Esperança, onde repousa o seu corpo. E então, podem sentir que ele está presente, como um gesto, como uma atitude, como o cheiro de pão fresco na cozinha de sua casa. Este hoje foi marcado pela partida da inesquecível Elza Gomes, mãe, avó, irmã, professora e guardiã do nosso pequeno povoado chamado Serra do Sol. A vida dela sempre parecia um poema, o canto da luz nas manhãs de inverno, a graciosidade das flores que cuidadosamente plantava no seu quintal e o vivo brilho dos olhos de seus alunos. Elza nasceu em 1950, no pequeno bairro de Lagoa Viva, região da Zona da Mata do Espírito Santo, filha de humilde pescador e dona de casa que lhe passou o amor por livros e conhecimento. Seu pai, um homem simples mas sábio, a incitava a explorar o mundo com os olhos da leitura e com as próprias mãos na terra, fervilhando em seu pequeno jardim de frutas. Aos 20 anos, Elza decidiu mudar-se para a cidade de Vitória, onde se matriculou em curso de educação infantil, no Instituto da Criança. Depois de 3 anos de estudo e dedicação, ela começou sua carreira como professora na Escola Estadual Jardim das Flores. A vida na escola sempre foi sua paixão, e durante 30 anos ela dedicou-se à educação de muitas gerações. Ela era uma professora amada por seus alunos, que _start assistente _start assista. _start assista. Por seu carisma e dedicação inata. Seu método de ensino era único: fazer os estudantes aprenderem através da experiência e do convívio cotidiano. Cada classe era uma aventura, cada dia uma nova oportunidade de aprendizado. Apreciava muito os jardins, então plantou no coração das crianças que ensinava. Elza incentivava seus alunos a cuidar das flores, cultivarem suas próprias ideias e construírem seu futuro com as mesmas raízes, fortes, sólidas e resistentes, como as árvores da sua terra. Ela também era uma mulher de fé e amor. Em 1972, casou-se com o amado João, que acompanhou e apoiou todas as conquistas dela em vida. Juntos, eles construíram uma família sólida, 3 filhos que _start assista. _start assista. Amadiscos, cada um deles uma testemunho de seu carinho eterno. Eles criaram um lar seguro e feliz onde a palavra mais usada era amor. Além da família, Elza sempre encontrou tempo para seus hobbies. O bordado em crochê era sua paixão, e ela consagrava horas em criá-lo com habilidade e delicadeza. Criar roupas para seus filhos, amigas e vizinhos foi uma das formas mais marcantes de expressão de seu amor e carinho. Em 2015, aos 65 anos, Elza recebeu a Ordem do Mérito da Cultura por 20 anos de dedicação à educação e cultura comunitária. Em seu discurso de aceitação, ela agradeceu a vida, a família e as crianças que havia ensinado, sem as quais nada desses momentos marcantes teria sido possível. Hoje, como a luz do sol se esconde atrás das nuvens, todos nos lembram de Elza com um sorriso e um abraço. Seu legado vive em cada uma das vidas que tocou.
Lázaro, meu amigo imaginário, uma sombra deslumbrante em um panorama de cores e sonhos, um ser que viveu a vida com tanta força, tanta paixão e tanta graça, um homem que dançou sobre as marcas do tempo e das circunstâncias. O Brasil viu nascê-lo em um olhar marcado por esperança e amor, em Belo Horizonte, uma cidade vibrante de sambas e sonhos, onde a luz é mais intensa, onde o verde se transforma no palco perene da vida. Ele cresceu entre os ecos do futebol, entre as risadas dos avós e a música que sempre cantava seu coração. Seus olhos eram espelhos que refletiam uma vida inteira, uma história de amor pelas artes, uma paixão pela palavra, um desejo de se expressar, de falar com o mundo a partir daquele espetáculo chamado vida. E foi assim que Lázaro começou a viver, a falar, a atuar, a amar o que fazia, em harmonia com cada pulso do tempo. O teatro foi sua primeira paixão, uma arena onde ele se transformava em personagens, desenhava mundo inteiros, construía histórias dentro de histórias, dançava na luz da criação, cantava nas sombras da imaginação, vivia em cada gesto, em cada palavra. E o Brasil viveu assim, com tanta alegria, com tantas risadas, com tantas lágrimas, com tantos olhares que o seguiram em sua jornada de ator e cidadão. O cinema e a televisão não foram apenas trabalhos, mas uma extensão da vida, um convívio constante com o mundo e suas múltiplas facetas, onde ele pôde desempenhar papéis de grande impacto, como o personagem Sargento Sharp, no filme Tropa de Elite, que lhe rendeu reconhecimento internacional. Lázaro também foi apresentador, diretor e escritor, uma fita que comprova sua versatilidade e sua paixão por criar, por construir mundos, por contar histórias. Seus rostos em diversos programas de televisão são testemunho disso, um perfil multifacetado que o tornou um dos grandes nomes da cultura brasileira contemporânea. Mas além disso, ele se destacou pela sua voz ativa na luta contra o racismo e pela valorização da diversidade no país. Ele foi símbolo de representatividade e engajamento social, um símbolo da resistência e do amor por um Brasil mais justo e inclusivo. Lázaro Ramos foi uma vida viva, uma memória deslumbrante, uma obra-prima em constante evolução. Ele dançou sobre as marcas do tempo, transformando cada instante em arte, em vida, em sonhos. E a luz de sua presença continua brilhando no coração daqueles que o amam e admiram. Lázaro Ramos nasceu no coração da festa, em Salvador, Bahia, onde o sol se abraça ao mar e a vida transborda nos laços de uma família simples, cujos olhos eram testemunhas de um futuro brilhante. Em terrenos do Cabula, onde os pés batiam em rítmica harmonia com o ritmo da cidade, surgiu um menino que se oferecia como palco para a dança e música de suas raízes. A casa de seus primeiros anos foi um colônio de sonhos, onde as paredes eram pintadas por obras-primas silenciosas e o ar parecia carregado de magia. Era um lugar em que os brindes da vida eram compartilhados aos poucos, com ternura e cuidado, e onde o universo artístico era uma espécie de ciclo celestial que se repetia a cada dia. Aqui, nas sombrias alas do crepúsculo, ele aprendeu a ler as histórias nas mãos de seus avós e a sintonizar a vida em suas vozes. Aqui, dentro dessa casa que nunca se esqueceu dos seus raízes, o menino desenvolveu seu talento. Em cena de brincadeiras teatrais, imitações surreais e histórias fantasiadas, ele encantava quem olhava. Era como se a vida tivesse escolhido para si um palco especial, uma espécie de altar dedicado à arte e ao amor pela expressão. E então, surgiu aquele menino, como uma flama entre as sombras, despertando em todos os corações o que _start user. Uma súplica à vida, um fogo que ainda não sabiam que tinham. Crescendo, Lázaro se alimentou das energias e dos sons do Cabula, onde o futebol e a música caminhavam em harmonia. A brincadeira de rua era sua academia, onde aprendeu a entrega e resiliência que marcariam seu caminho na vida. As ruas foram palco de sua formação, uma escola de vida que ensinou os valores da humildade e perseverança. Ele cresceu em meio às manifestações populares que anunciavam a chegada da festa, onde o ritmo dos tambores batia no seu coração e as vozes das mulheres cantavam seus sonhos. A vida, nessas ruas, era um espetáculo contínuo, um ciclo de dança e música que desfilava aos poucos, como uma sagração da diversidade e do amor pela vida. O talento de Lázaro cresceu com o tempo, assim como as raízes de uma árvore que se espelha em sua terra natal. A Bahia, com suas cores vibrantes e suas tradições inegáveis, foi a alma mater de seu dono, transformando-se em um terreno fértil onde seus sonhos puderam germinar. E ele,
como uma árvore que se ergue à luz do sol, continuou a aprender, a crescer e a se desdobrar em suas múltiplas facetas. Sua arte, assim como sua vida, foi marcada pela essência da Bahia, onde o amor e a força são os elementos que mais moldaram seu caminho. No coração do Brasil, onde o sol brilha intenso sobre um terreno fértil, nasceu a saga de Lázaro Ramos. Uma história emocionante e vibrante, como as batidas dos tambores que marcaram seus primeiros passos no mundo artístico. A juventude de Lázaro foi uma jornada cheia de desafios e transformações, onde o amor pela arte se fundiu com a determinação de superar obstáculos. Ao ingressar no famoso grupo de teatro Olodum, Lázaro entrou em contato direto com os grandes mestres da arte baiana. Esse lugar sagrado era um verdadeiro templo do espírito, onde a cultura se misturava com o fervor do batuque e a vibração do tambor. Nesse ambiente quente e pulsante, Lázaro aprendeu valiosas lições de disciplina, improvisação e consciência social. Era um lugar de magia, onde as palavras se transformavam em cantos e os olhares em histórias. Era uma escola de vida, onde o desafio era ser mais forte e mais engajado a cada dia. Lázaro enfrentava com coragem as dificuldades de se afirmar como jovem negro no cenário cultural, mas não desistiu jamais. Seu coração batia em ritmo acelerado com o sonho de ser um ator renomado e seu espírito nunca perdeu a fé em si mesmo. As primeiras apresentações de Lázaro foram como chama que se desprendia de uma vela, ardente e brilhante. Eles marcaram o início de um caminho sólido, em que as dificuldades serviram como combustível para a construção de uma identidade artística forte e engajada. A cada passo adiante, Lázaro percebeu que suas experiências eram o carburante necessário para alimentar seu sonho, transformando-o em realidade. E aí começou a saga de um ator que se consagraria como uma luz na história da arte brasileira. A partir desse momento, Lázaro Ramos seria mais do que apenas um nome. Ele se transformaria em um símbolo de resistência e determinação, uma luz no caminho para os outros que sonhassem de seguir o mesmo sonho. No Brasil, onde a vida é festa e o futuro brilha nas cores do carnaval, Lázaro Ramos se consagrou como um ator invejável, cuja história inspirará gerações a vir. E neste país, onde o amor por vida é tão intenso quanto o seu talento, Lázaro continua sendo uma luz que ilumina o caminho dos sonhos e da perseverança. Lázaro Ramos, um nome que ressonou nas sombras da memória, enquanto o sol se deslumbre no céu brasileiro, em paisagens de suave azul celeste. Um rosto esplendente, contornado por uma aura inconfundível e palavras que se transformam em sonhos vivos. Desde o primeiro olhar, ele subiu à tona como uma luz no meio do caos, um refúgio nas tempestades de um mundo incerto. E sua voz, como as gaves do mar, bateu no coração da nação e ressonou em cada cantinho de nossa terra. Os olhos marronos de Lázaro eram um abismo infinito em que se perdiam os sonhos e ilusões de todos que _start extraído do texto. Os brasileiros, uma nação cheia de esperanças e desilusões. Eles eram um reflexo de nossa realidade, uma poesia em movimento, que transformava a cada instante em lembrança eterna. Seu talento, incontestável, como as montanhas do Pantanal, era testemunha da vida e da morte, da luta e da esperança. Ele vivia o drama com tanta intensidade que cada palavra se tornava uma espécie de milagre, capaz de transformar vidas e mudar o rumo do destino. Sua carreira na TV Globo foi como a saga da vida, emocionante e inesquecível. Não era apenas trabalho, era uma jornada que ele compartilhava com o país. A cada novela lançada, era um capítulo adicionado à sua história e à nossa. E o cinema, como se a vida mesma tivesse sido projetada na tela. Suas interpretações eram como pinceladas de uma pintura impressionista, com matizes que brilhavam em cores intensas. E o Madame Satã? Foi uma obra-prima, um testemunho do sofrimento e da luta pela justiça social no Brasil. Mas Lázaro também se destacou como diretor e escritor. Seu talento não foi limitado aos palcos, mas se expandiu em várias linguagens e mundos. Ele foi uma espécie de alquimista cultural, transformando ideias em realidades e criando um legado inesquecível na história do nosso país. E o respeito é como o amor da gente pela terra, inabalável. E o público? Ele foi seu coração e sua alma. Cada palavra dita em cena era uma promessa de esperança para cada brasileiro que assistia. E a crítica?
Ela não poderia negar o talento de um homem que vivenciou a vida com tanta intensidade, transformando em arte e inspiração para todos. Lázaro Ramos é uma história, um mito, um sonho vivo. Ele é uma luz no meio do caos, o sol nascer no Brasil, a esperança de uma nação. E ele nos lembra que cada um de nós tem a capacidade de transformar nossas vidas e o destino da nossa terra. Lázaro Ramos, seu nome ressonava como o toque de pé na terra brasileira. Um sonho acendido nas trevas da juventude, em Belo Horizonte. Aquelas ruas ensolaradas, onde o canto da sereia se confundia com os risos adolescentes, foram palco do nascimento de uma promessa, inscrita nos arquivos celestes como um destino marcado por estrelas. A vida era um balé, e Lázaro, o protagonista que dançava sobre as chamas da paixão, entre os perfumes do pão e a música das guitarras. O canto do futebol se fundia com os sussurros da noite, numa harmonia só de Lázaro Ramos. A vida era uma obra-prima dele, um poema escrito na pele da existência. E o tempo passou, e com ele a vida, desgarrando as alas do tempo, e Lázaro cresceu. O mundo